Esperar o pessoal começar a entrar. Faltam alguns minutinhos ainda, né? 2 minutos. Legal. Aula boa hoje. Boas obras, hein, gente? Boas obras, hein? As boas obras. Vocês dormiram bem? Tá tudo certinho? Espero que sim, hein? Vejo a hora de voltar pra igreja. Ver esses rostinhos aí bonitinho. Legal. Aí, até o Gustavo já acordou, hein? O Gustavo acordou cedo hoje. É saudade mesmo, viu? Ver o povo, todo mundo lá na igreja, lá, aquela bagunça toda, né? O pessoal chegando atrasado. Esse tempo friozinho assim, o pessoal fica dormindo. Oh, meu Deus. Abraçar todo mundo, né? Ah, quando eu puder abraçar. Quando eu puder abraçar todos vocês. A Tabata acordou, viu? Bom dia. Bom dia para todos vocês, né? Que seja um ótimo dia. Ah, domingo que vem é vocês, hein? Se preparem lá, hein? É dia da UMP com o dia das mães, hein? Se vira nos 30 aí, faz alguma coisa digital aí, ó. As mães estão esperando, hein? Não sei o que vocês vão fazer não, como é que vocês vão fazer a pecinha, como é que vocês vão fazer, interagir com tudo isso aí, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Só vou dar minha aula, né? Bom dia a todos vocês, que Deus nos abençoe nesta manhã. Nós vamos falar sobre as boas obras, né? É uma aula bem gostosa, uma aula que tem muito a ver com tudo que aprendemos nesse decorrer de tudo aí, né? E das coisas que têm acontecido no nosso Brasil nos dias de hoje. É muito interessante pensar, né, em obras, né? E a gente vê tudo isso acontecendo, né, com essa pandemia, né, com esse vírus novo que adentrou ao mundo, e como as pessoas estão fazendo. Eu lembro que falaram que a China construiu um hospital para mais de 10 mil pessoas em 10 dias, tal, aquelas coisas assim enormes, e falavam assim, o Brasil não consegue, o Brasil não consegue, e se provou que se consegue fazer essas obras rápidas também. Mas em cima dessas obras tem muitas coisas para se discutir, né? Qual o legado de tudo isso, né? O que se deixa nisso tudo? Nós lembramos aí que nós passamos por uma Copa do Mundo, passamos por umas Olimpíadas ali no Rio de Janeiro, e as pessoas falam assim, nossa, isso vai deixar um legado, isso vai deixar um legado. Cidade Olímpica e aquele monte de coisa que foi feito, foi uma obra fantástica, feita pelos homens, coisa muito bonita. Ainda é ponto turístico em alguns lugares lá do Rio de Janeiro por conta disso aí, mas o legado que é deixar através do esporte, do crescimento do esporte, a influência nos jovens no esporte, isso tudo não vem acontecendo porque não há investimento, né? Então, toda hora que acontece uma boa obra, coisas legais, a gente tem que verificar o legado, o que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso, e é o que nós vamos ver nesta manhã, né? Então a gente está vendo essa pandemia, estamos vendo as coisas acontecer de uma maneira bacana, né? Empresas, pessoas se envolvendo e fazendo as coisas acontecerem. Então é uma obra importante, mas o que ela vai deixar? O que vai continuar após essa pandemia? E nós cristãos, nesta verificação de tudo isso aí, o que nós vamos fazer? Estamos hoje reclusos, alguns em casa, outros estão saindo a trabalho porque tem que trabalhar, porque trabalho é essencial.
não é? Tem que fazer, continuar o seu trabalho, mas o que nós aprendemos com tudo isso? Qual o legado que tudo isso vai deixar? Então nós vamos ver isso nesta manhã, através do estudo sobre as boas obras, né? Que está lá em Tiago 2, dos versículos 14 ao 17. Antes de lermos a Bíblia, antes de entrarmos no estudo propriamente dito aqui, vamos orar, vamos abaixar nossas frontes e vamos falar com o Senhor. Santo Deus eterno Pai, na Tua presença nos colocamos, Senhor Deus, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado pela noite de descanso, obrigado por o Senhor ter nos guardado e nos preservado, ó Pai, com saúde e graça diante do Senhor. Ó Pai, que possamos nesta manhã aprender um pouco mais da Tua palavra, aprendermos mais do Senhor e colocarmos em prática, ó Pai, tudo que temos aprendido até o dia de hoje. Que não sejamos, ó Pai, crentes omissos, que ficamos somente com os nossos afazeres, ó Pai, mas possamos olhar para a sociedade, possamos olhar para a Tua igreja, possamos olhar para as pessoas e fazer a Tua obra, Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Abençoa cada irmãozinho, Pai, que está conosco nesta manhã. Abençoa cada lar, para que possa sentir a Tua presença, para que possa sentir o Senhor, ó Pai, afofando seus leitos e guardando a cada um, ó Pai. Esteja com aqueles irmãos que neste momento não podem estar com a gente, ó Pai. Seja por motivo de trabalho, seja, ó Pai, por outros motivos, ó Pai, qualquer. Guarde cada um, ó Deus, para que eles sintam a Tua presença, sintam a presença do Seu Santo Espírito trabalhando em seus corações, ó Deus. E que logo em breve, ó Pai, mais um mês, eu não sei, ó Pai, a vontade do Senhor, o querer do Senhor, nós possamos nos encontrar e refletir, ó Pai, das experiências que temos tido, ó Pai, e daquilo que o Senhor mudou em nosso coração. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos ler a Bíblia então, lá em Tiago, no seu capítulo 2, versículos de 14 a 17. Diz assim, ó: Meus irmãos, qual é o proveito de se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã tiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual será o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Né? Esse texto aqui é um texto maravilhoso, muito abrangente, quando fala em tudo isso daí. Mas o que seria as boas obras? Bom, primeiramente vamos entender o seguinte. Jesus Cristo ele disse: Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá fruto. João 15:6. Né? Com essas palavras, Jesus nos ensinou que a vida é evidenciada através dos nossos frutos. A doutrina da graça, longe de ensinar um cristianismo apático e teórico, nos estimular a ação da promessa do Filho de Deus. Né? Por ser intermédio, nós somos instruídos e logo a dar frutos e ensinar, e tudo isso é evidenciado com Jesus Cristo. Esses frutos também são chamados de boas obras, né? Que é a nossa lição de hoje, né? E o que são boas obras? As boas obras são o cumprimento da vontade de Deus. Tudo aquilo que Ele nos pede em Sua palavra. Sejam preceitos que regulam a nossa conduta individuais diante de Deus ou nossa relação com o próximo, com a sociedade em geral. Então, isso são boas obras, né? Quem nós somos? Nós somos salvos por Cristo Jesus. Entra um pouco na lição lá de número 14, né? Sobre a salvação, né? Que nós já estudamos há 2 domingos atrás. E entra na santificação. E vai entrando em todas as lições, né? É a palavra de Deus, né? Então, as boas obras são o cumprimento da vontade de Deus. Vocês têm cumprido a vontade de Deus? Vocês têm feito a vontade de Deus? Primeiramente, nós temos que atentar a isso, né? A sua palavra, cumprir a sua palavra, os seus preceitos. Eles têm que regular toda a nossa conduta individual diante de Deus, diante do próximo e diante da sociedade. Né? São provenientes da fé. O que a gente fala que são provenientes da fé? Quando falamos de boas obras, precisamos ter em mente que nem tudo que costumamos chamar de boas obras, na realidade, são segundo os critérios bíblicos. Olha só, podemos fazer muitas coisas que tenham uma boa aprovação social. Os ímpios, inclusive, também o fazem, né? Lá em Mateus 7:11 e Romanos 2:14 fala sobre isso. Porém, a questão
Qual o princípio que nos leva a praticar as boas ações? Quais são os requisitos para que elas sejam consideradas boas obras diante de Deus? Pois a própria Bíblia afirma que os nossos melhores atos são considerados como trapo de imundície. Isaías 64:6. Né? E nessa nossa situação, nós estamos contaminados pelas coisas do mundo, estamos contaminados pelo pecado, nós não somos bons, né? Então não há ninguém bom sobre a terra, né? E é que nós podemos considerar de boas obras o que nós fazemos. Aí a resposta está lá em Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 6, onde lemos o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, elas são aceitas diante de Deus porque elas foram santificadas pelo sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus também é a base, né, da minha pessoa, de tudo que eu vou fazer, de tudo que eu ponho a mão para fazer, porque Ele é quem vai dar em mim esse sentimento. Ele fala lá em João 5, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, nós temos que ter fé em Cristo Jesus, nós temos que fazer os atos deixados por Jesus para nossas vidas, entender o sacrifício sobre as nossas vidas primeiro, entender o que Ele fez por cada um de nós e entender que as nossas obras, sem Ele, não tem fruto, né? Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então, não pensa você, né? A gente acabou de ler aqui, né, as providências da fé. Os homens estão fazendo coisas. Eu vejo a reportagem falando de doações. Quantos milhões empresas não têm doado, né, nos dias de hoje? A gente fala de milhões, 40 milhões, 50 milhões, 2 milhões. Gente, é um dinheiro assim que estava guardado em algum fundo de reserva dessas empresas, né? Eu não sei. Mas hoje eles estão dispondo desse caixa para fazer essas obras. Comprar máscaras, respiradores, um monte de coisa que está surgindo com essa pandemia. Mas nós temos que lembrar que a nossa saúde já era precária antes. Se vocês lembrarem bem aí e verem, as reportagens já falavam das filas nos hospitais, da falta de insumos, da falta de médicos, da falta de remédio, de falta de leitos, coisas quebradas, né? Que era para fazer tomografia, tudo quebrado, radiografia, aquele trabalho que é feito muito com as mulheres da mamografia, não tinha mamógrafo suficiente no país até um dia desse, e não tem ainda, continua não tendo. Só que esses exames, esse monte de coisa, foram tirados no momento, não está se fazendo isso porque não é urgência, a urgência é o vírus. Então se falando do vírus, mas os problemas continuam. Então esses milhões que estão sendo doados hoje, que é bem-vindo, tá? Não estou falando que está errado, mas eles poderiam ter sido doados para as outras providências anteriores. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala dos trabalhos, das boas práticas, das boas obras que eu estou fazendo e verificar se isso está agradando a Deus, se isso está fazendo com que Deus seja louvado e glorificado e qual é a permanência disso, tá? É bonito aparecer agora, né? Olha a empresa tal, o fulano de tal, nossa, fizeram assim uma coisa estrondosa agora com o coronavírus. Nós sabemos que é um vírus que tem um tempo. Nós já estamos vendo países aí na Europa já voltando às suas atividades com cautela, com seriedade, mas estão voltando a fazer as suas atividades, sair na rua e trabalhar e fazendo as coisas. Tá bom, e aí? Vamos arrumar agora a casa, os tomógrafos? Vamos arrumar as máquinas de raio-x? Vamos consertar o que agora? O que se precisa fazer? Precisa de continuar comprando remédio para pressão. Remédio para diabetes. Vai ter essa doação ainda para essas coisas? Então a gente tem que verificar muito as obras que estamos fazendo. Qual é para que Deus chamou isso aí, né? Então entender que tem que glorificar a Deus, tem que servir para honrar o nome de Cristo, tá? É muito importante a gente salientar isso aqui também, ó. Outro princípio que devemos avaliar para sabermos se estamos ou não praticando boas obras são as nossas intenções. Jesus advertiu severamente os seus discípulos para que se guardassem de exercer a justiça diante dos homens,
com o fim de ser visto por eles. Mateus 6, 1. E também para que não fizesse nada pensando em recompensa. Mateus 6, 3. E que o nosso motivo de prática deve ser as boas obras do desejo do coração de Deus, que glorifique o seu nome, lá em Mateus 5,16, e que o seu reino seja estabelecido. Portanto, quer comais, quer bebais, e façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Né? Então é importante a gente salientar que sempre temos que trabalhar para glorificar o nome de Deus e saber que Ele nos prometeu nos recompensar de uma forma justa no dia do juízo. Vocês querem ver isso aí? Está lá em Apocalipse. Apocalipse, deixa eu achar aqui para os irmãos. Capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Diz assim, ó. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha que coisa interessante. A nossa boas obras, ela tem que acompanhar a nossa vida o tempo todo, até o dia do resgate da nossa salvação, até ao dia do Senhor. Em Apocalipse 22, 12 também diz o seguinte: e eis que venho sem demora, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha que coisa interessante. Então, nós fazendo a obra para glorificar o nome de Deus, haverá uma recompensa. Eu não sei qual recompensa será essa lá no céu. Eu não sei como é que vai ser distribuído os galardões. Mas nós estamos juntando tesouros e guardando as coisas para fazer somente aqui, para ser visto por homens, por pessoas? Ou estamos fazendo para glorificar o nome de Cristo, para honrar o nome de Deus e estabelecer o seu reino sobre a terra? Para deixar um legado realmente, quando a gente fala em boas obras. Qual é a recompensa disso tudo? Você quer recompensa de homens? Ou você quer recompensa do Senhor Deus, né? Aquele que é o Criador dos céus e da terra, né? Nós somos chamados para boas obras para evidenciar a nossa salvação. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Aliás, para que elas sejam boas, ela precisa brotar de um coração regenerado. Precisa ser fruto de fé. Contudo, também não fomos chamados para a inatividade, né? O crente não foi chamado para ficar parado, sem fazer nada. Nós temos que fazer alguma coisa. E é interessante, chamado para evidenciar a salvação. Então, quando a gente aprendeu nas aulas passadas, quando Deus nos chama, nos santifica, né? Transforma a nossa vida, nos dá a salvação, coloca sobre nós o temor, e cria umas coisas na sua vida. Eu preciso de trabalhar para esse Senhor. Eu preciso de fazer a sua obra. Mas onde eu vou fazer a sua obra? Olha, às vezes na casa do Senhor, né? Vai dar uma aula na escola dominical, vai cuidar das crianças no berçário. Você vai trabalhar ali para o Senhor. Você está fazendo alguma coisa. Ah, mas também eu preciso de fazer para a sociedade. Precisamos também. E nós vamos ver esses pontos agora neste momento, né? Por boas obras de caráter pessoal, queremos somente reforçar aquilo que aprendemos, que estudamos sobre a santificação. São aquelas obras que têm a ver com o meu relacionamento com Deus. Aí a gente pode descrever ela da seguinte forma, né, que Paulo deixou para nós. Mas o fruto do Espírito o que nós devemos fazer no nosso caráter pessoal? Amar, ter alegria, ter paz, ter longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Está lá em Gálatas, capítulo 5, 22 a 23. Isso também inclui a minha vida de oração, de estudo da palavra com Deus. Mas, porém, a Bíblia nos ensina que nós não somos ilhas, né? Somos membros de um corpo e devemos cooperar em favor uns dos outros, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Desculpa aí, gente. Efésios 4:12. A pergunta que nós fazemos é: onde se dá o desempenho desses serviços? Que serviço é esse? Será somente evangelizar? Não, não é somente evangelizar.
Jesus Cristo, como Rei sobre todas as coisas, deseja que sejamos agentes transformadores de uma sociedade corrompida, através do nosso viver, da nossa proclamação do Evangelho, né? Incluindo a nossa vida diária. Portanto, seja lá no local de serviço, no trabalho, onde você trabalhar, onde você exerce sua função ali, né? Na política, no meio ambiente, na família, na igreja, ou seja, em qualquer lugar, a lei do Senhor precisa ser estabelecida, precisamos de obedecer e fazer conforme aquilo que Ele nos manda, né? É muito interessante, né, que a palavra de Deus lá em Mateus 5, 13 e 16 diz assim, ó: Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas para o velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que interessante. As pessoas vão ver uma mudança de vida em nós, vão ver nós fazendo a obra do Senhor, e em todo o tempo isso vai acrescentando as pessoas ao reino de Deus, porque elas vão ver que nós somos pessoas diferentes. Não vamos confundir a igreja com o Estado, tá? Antigamente, a igreja, Israel era o Estado era Israel, e as coisas se misturavam, né? E as pessoas acabaram achando que a igreja tinha que cuidar disso tudo. Não, longe disso, tá? Nós vamos entender um pouquinho mais isso aí e assumir a nossa responsabilidade diante do Estado. O Estado é uma coisa, as coisas de Deus é outra coisa, mas nós vamos influenciar nisso aí, né? Outra coisa que nós não podemos deixar é o modismo. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Sobre essa doença que está aí no momento. Então agora o que nós vamos fazer? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz máscara, aí eu levei respirador. Irmãos, tudo isso é plausível, isso é louvável diante do Senhor, mas o que nos está motivando a nossa vida para isso, tá? Não seja só o modismo, acabou a pandemia, acabou tudo, não preciso fazer mais nada porque eu já fiz. Não podemos ser motivados por essas coisas. Nós temos que continuar sempre fazendo as coisas que estão diante de nós. Não podemos abandonar esse barco jamais. Se nós entramos aí para ajudar isso aí, é ajudar em todo o tempo, né? Vai passar o perigo maior sobre essa pandemia. Vai passar. Eu creio nisso. Eu creio que Deus já está transformando o mundo nesse sentido. Mas, e aí? Você vai parar também? Tem as outras coisas que eu falei que ficaram para trás, né? Nós temos que continuar fazendo, né? As pessoas têm que estudar, têm que fazer e não abandonar o trabalho e ter a perspectiva cristã para fazermos essas coisas todinha, tá? Não podemos deixar de fazer as vontades do Senhor. Não podemos deixar para trás a prioridade das coisas de Deus. Lá em Gálatas 6, versículos 9 a 10, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Né? É muito interessante a gente ler esse texto e entender ele, porque é o seguinte: é muito fácil nós fazermos coisas para ONGs, para atender o público aí fora. Porque depois, se você quiser, você pode abandonar. Você pode parar. Você pode não sustentar. Você pode não mandar mais. Mas aqui ele está falando das coisas ligadas às coisas da igreja. Porque no momento que você começa, você não para mais. Nós temos uma obra missionária na nossa igreja que é feita há mais de 20 anos. Aliás, desde que a igreja é igreja, ela sempre foi uma igreja missionária, a quarta igreja, tá? Então, não é uma coisa assim que começou agora. Não faz 20 anos, 15 anos, nada disso. Mudou-se o método, né? Temos missionários adotados efetivamente hoje na igreja, mas a igreja sempre foi uma igreja missionária por conta da história dela, tá? Que eu li nas histórias, sempre foi. Então, esse é o legado da nossa igreja, que ela tem ali em ajudar os missionários financeiramente, em oração e um monte de coisa que fazemos por eles, até mandar donativos se for o caso, né? E esse legado parou? Agora o missionário não precisa mais. Não, ele sempre continua e sempre vai continuar,
né? Essa é uma visão do conselho. Se possível, vai adotar mais, mas os que têm são bem assistidos, são tratados com muita diligência e sempre verificando as suas necessidades e mandando as remessas para eles. Então, principalmente os da família da fé. A junta diaconal nossa faz um trabalho social maravilhoso. Nós não vemos eles fazendo ali toda hora. Um monte de coisa que eles estão fazendo nessa pandemia que os irmãos não têm noção. Ou tem sim, porque tem sido comunicado nas redes sociais, né? Mas assim, eles estão trabalhando sempre, mas sempre fizeram. Não estão fazendo agora porque está acontecendo essa situação. Eles sempre o fizeram. Olha que coisa interessante, né? Então, esse versículo de Gálatas 6, 9 e 10 é uma expressão do que nós devemos ser sempre. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos, né? Então, a igreja pode fazer ação social, ela pode ter envolvimento com as pessoas, envolvimento com organizações, envolvimento com a política. Olha só, né? Nós não precisamos de ser políticos cristãos, mas sem ser cristãos que possuem, né, a luta pela justiça, pela verdade e pela justiça social. Nós temos, às vezes, que conhecer da política para verificar o que está errado e o que está certo diante das coisas da palavra de Deus. Nós temos que influenciar, sim, né? Nós temos que falar, sim. Eu não estou falando para você que você tem que ser um político, vai ser prefeito. Se Deus colocar no seu coração, você vai ser e vai chegar lá, né? Na ecologia, nos estudos, né? A gente tem que aprender que nós temos que ensinar as coisas de Deus, a sabedoria de Deus diante dos homens. Como cristão, ao invés de desprezarmos os estudos, devemos lutar para que ele seja cada dia melhor, né? Então, há alguns irmãos da nossa igreja que são professores, né, que estão ensinando aí na vida secular. Você pensa que é fácil? Eu tenho uma professora aqui dentro de casa, né? E não é fácil lidar com as pessoas. Uma classe com 40 alunos, como ela comenta comigo, não é? Então são coisas assim que, em tudo isso aí, ela tem que mostrar a Cristo Jesus, mostrar que Ele faz a diferença, e mostrar nessas pessoas, e inculcar nessas pessoas as boas obras, né? Sobre a saúde que eu falei, né? Infelizmente o nosso país não tem um sistema de saúde muito bom, é precário, né? Mas nós temos que trabalhar nesse sentido de melhorar em todo o tempo, não é? A gente ora para Deus fazer o milagre, mas nós temos que continuar o trabalho. Nós temos que continuar com as doações. As doações elas não vão parar, porque vai continuar deficiente. Mas o Estado tem que fazer. Irmãos, às vezes o Estado não tem as condições, não tem, infelizmente, algumas coisas, alguns problemas que nós não podemos sanar sobre tudo isso aí, né? Então nós temos que aprender sobre o que são essas obras. Ela é muito importante para a gente entender a palavra de Deus sobre toda a nossa vida. A lição, ela nos traz tudo isso aí, né? Ela fala do zelo, do dever dos homens, de praticar as boas obras, de fazer em favor do próximo, de não faltar em nada, diante do mundo não ter apatia, fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus e no mundo, né? Então, o que são boas obras? Como têm sido as suas boas obras? Obedecendo o pai e a mãe? Boas obras? Fazendo as coisas dentro de casa, arrumando seu quarto, fazendo boas obras? Indo para o trabalho todo dia no horário certinho, saindo no horário certinho, cumprindo o horário de almoço, fazendo boas obras? Aí a pergunta é, está glorificando o nome de Deus? É para Deus que você faz isso? Quando você sai para trabalhar, você sai porque você fala, Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor fez, te agradeço porque veio do Senhor esse meu sustento, então eu vou trabalhar ali para o meu chefe, vou fazer o melhor ali, porque eu estou fazendo as boas obras do Senhor, e vai mostrar que você é diferente naquele local, e as pessoas vão ver em você uma luz diferente, uma situação diferente. Nossa, ele não murmura, ele não reclama, ele não pede aumento de salário. Essas boas obras que você tem feito no seu trabalho glorificam o nome do Senhor? As boas obras que você tem feito nos dias de hoje glorificam o nome do Senhor? É aquilo que nós vimos lá no começo, tá? Se não glorificar o nome de Deus. Eu quero deixar aqui com os irmãos alguns versículos e a gente já vai estar indo para o encerramento
desse nosso estudo. Se os irmãos quiserem mandar alguma pergunta, alguma situação, quiser colocar alguma situação, escreva aí. Eu estou vendo todo mundo aí, né? Estou vendo não, estou lendo, né? Vendo o nome de todos que estão na nossa presença. Mas lembre-se disso, tá? As boas obras têm que glorificar sempre o nome de Deus. Então eu vou ler algumas coisas aqui para os irmãos. As boas obras são feitas por um cristão e não são a causa, e são a causa da sua salvação. Mas desculpa, irmão, deixa eu ler de novo aqui. Ó. As boas obras feitas por um cristão não são a causa da sua salvação, mas a confirmação dela. Elas não são a raiz da sua salvação, mas o fruto dela. As boas obras do cristão dá aos outros homens uma justa razão para glorificarem a Deus. Mateus 5,16, 1 Pedro 2,12. Diz assim, ó, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Segundo ponto, as obras do cristão foram ordenadas por Deus na eternidade passada. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Ponto 3. As obras do cristão fazem com que ele seja verdadeiramente rico neste mundo. 1 Timóteo 6, 17 e 18 diz assim: ó, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratique o bem, que se enriqueçam de boas obras e sejam liberais e generosos. É o que nós estamos vendo nas empresas hoje, né? Empresas muito ricas, poderosas no nosso país, sendo muito generosas. Mas nós temos que verificar, né? Porque a gente falou agora há pouco, né? A gente está falando sobre o cristão rico, e nós estamos falando sobre um mundo rico, né? Então a gente tem que separar esses dois pontos. Nós, como cristãos ricos, devemos fazer muito mais, porque nada é da gente, é tudo de Deus. O quarto ponto, as boas obras do cristão são produzidas nesta vida através da aplicação das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda escritura devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, então o que a gente falou, né? Os estudos. Estuda a palavra de Deus, verifica aquilo que Deus quer para a sua vida e pratique, irmãos. Pratique, porque isso é a perfeição para a nossa vida. Sempre a palavra de Deus. Quinto ponto. As boas obras do cristão devem servir como um exemplo para os outros e envergonhar os nossos inimigos. Tito 2, 6 a 8. Exorto semelhantemente os jovens que sejam moderados em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, na incorrupção, na gravidade, na sinceridade, no linguajar irrepreensível. Para quê? Para envergonhar o nosso adversário, para que ele não tenha como falar mal de nós. Então, jovem, olha aí, guarda esse monte de coisa aí, para que as pessoas não falem mal de vocês. As boas obras do cristão devem ser feitas com zelo. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. As boas obras do cristão devem ser cuidadosamente supridas. Está lá em Tito também. Fiel é esta palavra, e quero que proclames com firmeza para os que creem em Deus e procure aplicar-se às boas obras, as
essas coisas são boas e proveitosas aos homens, que os nossos também aprendam a aplicar as boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Quer dizer, Tito, que a palavra Tito também está falando que a palavra é fiel, nós temos que proclamar a Jesus Cristo, proclamar o reino de Deus, aproveitar as oportunidades, fazer as boas obras, aplicar elas, suprir todas as coisas, aquilo que nós estamos engajados, né? As boas obras do cristão devem ser encorajadas por outros cristãos e motivados pelo seu amor. E aí está lá em Hebreus 10, 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa interessante. Nos estimularmos, fazermos juntos. Não é só a junta diaconal, não é só o MP. Né? Eu lembro de uma época, né? Muito tempo atrás, eu estava lá no MP e nós fazíamos boas obras, né? Fazíamos muitas coisas assim na minha época. E eu parei. Por que não continuei, né? Outras razões, Deus colocou outras coisas no meu coração, fui fazendo outras coisas, mas nós saímos de domingo, todo domingo a gente ensaiava, né, o louvor lá de um conjunto que nós tínhamos, e alguns daquele grupo lá saía e íamos para um asilo que tinha perto da igreja ali, na Castelo Branco. E nós íamos ficar com os velhinhos lá. E passávamos a tarde lá, conversando com eles. Aí depois nós voltávamos para casa e íamos para o culto à noite. E fizemos um bom tempo. Uma outra época também, já na junta diaconal, o presbítero Nivaldo também estava lá com a gente, a Neia e umas outras pessoas. Nós saímos para levar comida à noite, né? A sopa, roupas para os mendigos que dormiam à noite, nessas épocas de frio que vai começar agora, campanha do agasalho, esse monte de coisa. E saíamos também para pregar a Cristo, levar alimento para essas pessoas, e também paramos de fazer isso. Deus também sabe o motivo de tudo isso, por causa da violência e um monte de coisa, e o desprezo também das pessoas, nem muitos daqueles que não é competência nossa também, né? Mas a gente sentia nas pessoas, eles quererem as coisas, mas não quererem ouvir a palavra de Deus e rejeitando a gente porque a gente era de Cristo. Então a gente levava os mantimentos, falava com eles, arrumava abrigos para eles irem passar a noite, mas eles não queriam. Alguns foram encontrados até a família deles. Olha, volta para sua família. Ele não queria. Então assim, há muitas coisas que a gente vai fazer de boas obras que a gente não vai ver a recompensa e não vai ter a recompensa aqui nessa terra. Mas Deus sabe o que você fez e se glorificou o nome de Deus e se foi feito para Deus, né? E muitas coisas que vocês fazem hoje, a igreja faz hoje, tem que sempre continuar, irmãos, sempre fazendo. Se a mocidade está engajada em algum ministério de boas obras, como tem feito lá junto com o Mackenzie, o dia do Mackenzie que vocês fazem, e outras obras nesse sentido, que foi feito aí no passado, aí, que eu lembro bem. Vocês iam levar mantimento, cesta básica, cortar cabelo, assistência social que vocês davam àquelas pessoas. Não parem, continue sempre, né? Então, são essas obras que vão glorificar o nome de Cristo, que vão levar o nome de Deus a todas as pessoas e que vão fazer a obra frutificar, né? Mais um outro ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos, só um momentinho aqui, deixa eu subir aqui, para nós estarmos concluindo o nosso estudo. As boas obras do cristão devem ser visíveis, uma manifestação tangível, que é o fruto do Espírito, né? Está lá em Gálatas 5, nós falamos ele um pouquinho antes, do 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, as boas obras da vida do cristão, elas foram ordenadas por Deus, é para Deus, é cuidada por Deus, é designada por Deus, desde o início dos tempos, desde o começo do mundo. Nós somos eleitos para fazer a obra de Deus, mostrar isto
ao povo de Deus e ao mundo, e Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você vá, dê fruto e faça boas obras. Que vocês estejam realmente envolvidos nisso, que vocês entendam que as boas obras não é simplesmente fazer coisas bonitas, também o é, mas tem que ser para glorificar o nome de Cristo em todo o tempo. Que Deus abençoe vocês, que nós possamos saber o que a Bíblia fala, entender o que a Bíblia fala e praticar o que a Bíblia fala em todo o tempo sobre as boas obras. Há inúmeros outros versículos, muitas de outras coisas que nós podemos ver sobre as boas obras, né? Então, que vocês sejam contemplados por isso na graça do Senhor Jesus, que o Espírito Santo ilumine a vida de cada um de vocês o tempo todo e que ao voltarmos para a igreja, possamos ter um legado diferente, algo diferente a fazer diante do Senhor. Devemos ir cultuá-lo, devemos servi-lo dentro da igreja, sim, mas é muito mais que isso. A obra do Senhor é muito maior que isso. Ela tem que trazer esperança a esse mundo. Ela tem que trazer a salvação a este mundo. Ela tem que trazer o reino dos céus, não para este mundo, mas para as pessoas, para que as pessoas estejam no reino dos céus junto com a gente. Lá no céu, já falei isso uma vez para vocês, teremos muitas surpresas. E que essas surpresas possam ser boas. Que esses galardões, como nós vemos lá em Apocalipse, possam ser o referencial maior para a nossa vida. Falar assim, poxa Senhor, eu não esperava por tudo isso. Obrigado, Pai. Eu fiz sem pensar em nada. Eu fiz sem troca nenhuma, porque Cristo deu sua vida por mim. Ele morreu naquela cruz por mim. Ele deu a salvação a mim. Para quê? Para que eu fique sentado no sofá esperando? Não, para que eu vá e dê fruto. E esse fruto é fruto de justiça diante de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Guarde vocês nesse domingo. Que possamos cultuar a Deus logo mais, além das devocionais que teremos. Que Deus nos abençoe no decorrer dessa semana. Logo, logo estaremos retornando para a igreja. Logo, logo voltaremos a estar em comunhão. E eu vou querer ouvir de cada um de vocês. Qual foi a boa obra que você fez nesse período? Não é só aquele bolo de cenoura, não. É bom também, né? Mas aquilo ali é só para alimento da nossa vida, do nosso organismo. A boa obra é aquilo que alimenta o espírito das pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus fale conosco. Qualquer coisa, irmãos, eu estou no privado também. Pode me ligar no telefone e a gente conversa mais sobre essas boas obras, se alguma coisa ficou em dúvida aí. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, na Tua presença, Pai, nos colocamos mais uma vez para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ensinado, porque até aqui o Senhor tem dirigido as nossas vidas, ó Pai. E Te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nos abençoe nesta manhã, neste domingo, ó Deus, que através do ensino da Tua palavra, Pai, possamos compreender o que o Senhor quer de cada um de nós, o que o Senhor quer que nós façamos, ó Pai, neste mundo, e principalmente, ó Pai, que nós possamos proclamar a Cristo, viver a Cristo, mostrar que somos chamados pelo Senhor e transformados pelo Senhor. Que não há vírus, não há nada neste mundo, ó Pai, que nos separa do Teu amor, mas sabemos, ó Deus, que um dia estaremos com o Senhor. Por isso temos que fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor diante do Senhor, para que o Seu nome seja glorificado em todo o tempo, ó Deus. Abençoe minha vida. Guarde, ó Pai, eu, a minha família. Guarde cada família, ó Pai, que esteve comigo nesta manhã. O Senhor dê entendimento ao coração de cada um, ó Deus, e que possamos expressar sempre a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus que eu lhe agradeço. Amém. Obrigado, irmãos. Deus nos abençoe. Eu vou estar encerrando então.